está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Pode sentar-se. A vida não consiste na abundância de bens. Vamos repetir? A vida. Jesus ele está propondo que sejamos ricos diante de Deus, porque a vida não consiste em acumular muitos bens. Deus nos deu vida, independente daquilo que temos ou do que acumulamos, mas Ele nos deu vida para que sejamos ricos aos seus olhos. E Jesus então, para levar esta mensagem ao coração do homem, conta uma parábola de um homem rico que queria acumular ainda mais. Já era rico. O texto do Evangelho diz que a terra dele deu uma grande colheita. Então ele já era rico, já tinha o seu celeiro cheio, a terra deu uma grande colheita, e este homem então fica preocupado. Qual a preocupação dele? E agora? Eu já estou rico, já estou com o meu celeiro cheio, não cabe mais nada. E a terra deu uma grande colheita, o que eu vou fazer agora? Era essa a preocupação desse homem. Em nenhum momento ele pensou em dividir. Em nenhum momento ele pensou em tirar um pouco daquilo que ele tinha já muito no seu celeiro e distribuir, em dar para quem tem necessidade. Em nenhum momento ele olhou para a necessidade dos outros. Ele só se preocupou como ele iria acumular aquilo que já tinha e mais ainda aquilo que viria. Ele pensou então numa solução maravilhosa. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar o meu celeiro e vou construir um ainda maior, porque daí eu vou poder acumular tudo aquilo que a terra vai me favorecer. É a insensatez, é a loucura da ganância. Jesus narra
no versículo 20: mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão a tua vida de volta. A loucura aqui significa a falta de uso da razão. A pessoa que age dessa maneira não está agindo conforme a sua razão, está agindo conforme a sua ambição, está agindo conforme a sua ganância. O Evangelho diz que, agindo assim, a pessoa está iludida pela ganância. Na mesma noite, Deus viria pedir a sua vida. Ou seja, é ilusão agir desta maneira, porque o homem morre e tudo aquilo que ele acumulou, ele não vai poder usufruir. Então o Evangelho é um grande questionamento. Qual o sentido de viver na ganância? O que ganha uma pessoa que vive gananciosamente? Se ela vai morrer e talvez nem vai conseguir usufruir do que tem, e pior, vai deixar para um outro que talvez nem mereça aquilo tudo. Então o Evangelho e a liturgia da palavra no geral começa a nos mostrar que não deve ser assim a nossa maneira de agir. Por exemplo, a segunda leitura nos ensina como deve ser a vida de um cristão. E aqui é preciso entender que nós, como cristãos, fomos ressuscitados com Cristo e por isso devemos buscar as coisas do alto. Dizia a segunda leitura: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto. Então, um cristão é aquele que ressuscitou com Cristo e que se esforça para viver conforme homem novo. O homem velho está preocupado com as coisas da terra, com as coisas passageiras, preocupado em acumular mais, preocupado em ter cada vez mais. O homem novo não. O homem novo, ele está preocupado com as coisas do alto. É o que nos ensina a segunda leitura de hoje. Diz que a nossa vida está escondida em Cristo, está escondida em Deus, e por isso nós devemos buscar as coisas do alto. Consequentemente, ao buscar as coisas do alto, nós já devemos modificar o nosso comportamento enquanto estamos aqui ainda na terra. Ou seja, embora a nossa vida esteja escondida em Deus, nós, por sermos homens e mulheres novos, devemos modificar o nosso agir desde já. Especialmente, devemos modificar a nossa maneira de se relacionar com as coisas que possuímos. A segunda leitura nos convida, portanto, a sermos homens novos, semelhantes a Cristo. Isso significa que nós, enquanto homens novos, não podemos nos deixar escravizar pelos deuses deste mundo e buscarmos as coisas do alto. Nós muitas vezes corremos o risco de ceder a esta tentação, de nos deixarmos escravizar pelos deuses do mundo, das coisas. E aqui se configura a verdadeira idolatria. A idolatria, na segunda leitura nós vemos São Paulo dizer: fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus desejos e a cobiça, que é idolatria. Uma pessoa, portanto, pode praticar idolatria quando se deixa levar pela cobiça. Talvez você tenha ouvido falar de idolatria, Talvez alguém te disse que ter imagens
é sinal de idolatria, e eu digo a você que essa interpretação não corresponde ao que ensina a Bíblia. Porque a Bíblia no Antigo Testamento, quando fala de idolatria, ela fala da idolatria quando o povo daquele tempo fazia uma imagem e adorava esta imagem como se ela mesma fosse Deus. Aqui está a idolatria. Quando a gente substitui a coisa, chamando esta coisa com o nome de Deus, se relacionando com esta coisa como se fosse Deus, dando um culto a esta coisa como se ela fosse Deus. Isso é idolatria. Só que aqui no Novo Testamento, São Paulo ensina que a cobiça pode ser idolatria. Quando o desejo de possuir, quando o meu apego às coisas, quando as coisas que passam ocupam na minha vida o lugar que deveria ser de Deus. Nos ensina o Catecismo da Igreja Católica que a nossa união íntima e vital com Deus, e assim que deve ser a nossa vida, a vida do homem novo, deve buscar a cada dia, com fidelidade, com persistência, ter união íntima com Deus. Diz o texto, esta união íntima com Deus pode ser esquecida. Muitos esquecem de se unir a Deus. Pode ser ignorada. A pessoa sabe que deve buscar Deus, mas ignora. E pode ser até mesmo rejeitada explicitamente pelo homem. O homem rejeita quando por causa das preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. As coisas do mundo e as riquezas podem ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Então, ao invés de nós possuirmos as coisas nos possuem. É interessante isso, né? Porque as coisas, nós devemos possuir as coisas, ou seja, usar. As coisas devem ser para nós ferramentas, elas devem servir para alguma coisa, elas devem, portanto, não ser um fim em si mesma, elas devem nos servir para algo. As coisas eu utilizo e pronto, e depois não utilizo mais. Quando se dá inversão? Quando as coisas me possuem, ou seja, quando as coisas, ao invés de eu possuí-las, elas têm na minha vida uma importância tão grande que eu passo a viver em função das coisas. Por exemplo, quando eu passo a viver em função do meu trabalho, ao invés de servir a Deus, ao invés de estar com a minha família, quando eu tenho tanta preocupação com as coisas que deixo de buscar a Deus, então as coisas me escravizam de tal maneira que eu passo a servir as coisas, e aqui se dá o pecado da idolatria, quando a minha vida está em função das coisas. Então a palavra de Deus hoje nos chama a um discernimento profundo sobre a nossa maneira de possuir, ou seja, o papel que tem no nosso ser profundo o que nós possuímos. As coisas que você possui, como elas estão para você, como você se relaciona com elas. E talvez nós podemos, iluminados por esta palavra de Deus, tentar discernir qual é o limite então. O limite, até onde é justo possuir e até quando não é justo possuir, ou quando o que eu possuo é de tal maneira negativo que vira ganância. Quando é que vira ganância? Antes de tudo é preciso dizer que Jesus não quer condenar a preocupação
da pessoa que procura viver decentemente, que procura ter o necessário, que procura ter para viver de maneira equilibrada a sua vida. Portanto, a posse de bens é necessária para o equilíbrio da vida. O problema é outro. O problema não é a posse de bens, eu possuir coisas. O problema é o acúmulo. Quando eu já tenho o necessário e eu só penso em acumular mais. Quando eu penso que não basta ter, é preciso ter sempre mais. E às vezes eu nem sei por que eu devo querer tanto e tantas vezes. A palavra de Jesus nos exorta: a vida não consiste na abundância de bens. Vamos dizer mais uma vez: a vida não consiste na abundância de bens. É a exortação da palavra de Deus para nós hoje. Tomemos cuidado contra todo tipo de ganância. Chega a ser escandalosa a ganância, quando o acúmulo, vocês veem pessoas que vivem de tal maneira, acumularam tanto, que o bem-estar de alguns, conseguido à custa de injustiça e da exploração do outro, se torna algo escandaloso. Isso não é dom de Deus. O bem-estar conseguido à custa da injustiça e da exploração é escandaloso e não é dom de Deus. Portanto, ganância, queridos, é quando eu perco o limite, quando eu não sei mais parar o meu desejo de ter, de possuir. E é interessante porque Jesus, neste Evangelho, diz o seguinte: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. A ganância, portanto, não significa apenas quando eu possuo muitas coisas eu sou ganancioso. Não. A ganância pode acontecer também quando eu possuo bem pouco, ou quando eu possuo quase nada. Uma pessoa, portanto, pode ser gananciosa mesmo quando não acumulou quase nada. É o seu interior que é ganancioso. É ganância, portanto, quando até a minha sede de Deus é prejudicada. Ao invés de eu desejar Deus, eu desejo apenas ter, eu desejo apenas possuir. O remédio que a palavra de Deus nos dá hoje, portanto, é seguir por outro caminho, que não é o caminho de querer possuir, não é o caminho da cobiça, não é o caminho da ganância. O remédio que a palavra de Deus nos dá hoje é: esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, né? Ou então no versículo 2 da segunda leitura: aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. É esse o remédio contra a ganância. Aplique essa palavra de Deus na sua vida. Procure durante a semana trazer essa palavra de Deus ao seu pensamento, ao seu coração. Pense como você se relaciona com as coisas que você possui. É de maneira gananciosa ou é de maneira equilibrada e justa? Aplique até mesmo nas coisas simples, que não correspondem necessariamente ao dinheiro. Por exemplo, quando eu não quero ir à igreja no dia de domingo, porque eu quero ficar dormindo na minha casa, eu estou aspirando às coisas celestes? Eu estou me esforçando para alcançar as coisas do alto? Quando no domingo eu tenho tempo para ir na casa da sogra, para ir no shopping, para ir no parque, para fazer qualquer programa com a família, e não tenho tempo
para ir à missa? Eu estou me esforçando para alcançar as coisas do alto? As coisas, o passeio, o lazer, será que não está funcionando como algo que eu estou me apegando mais do que Deus? E aí eu acuso o ganancioso lá, que tem uma vida abastada, mas eu não vejo o que está acontecendo comigo, um apego também, não em relação à cifra financeira, mas em relação ao prazer, em relação ao comodismo, em relação ao conforto. Eu só estou trocando o nome do Deus, dentro desses deuses todos, eu só estou trocando o nome do Deus, mas tudo aquilo que substitui a minha relação íntima com Deus, passa a ser idolatria. Portanto, apliquemos em nossa vida essa palavra de Deus. E como o Evangelho nos dizia, buscai, a segunda leitura nos dizia, buscai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a fé que da igreja recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da